Vamos então aprender a como calcular o ponto de equilíbrio do seu negócio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é uma metodologia de cálculo que indica qual é o volume de faturamento que a sua empresa deve atingir com o propósito de cobrir todos os seus custos operacionais. Ou seja, é o equilíbrio entre as receitas e as despesas da sua empresa. O ponto de equilíbrio ela recebe outras duas denominações, também chamado de ponto de ruptura ou break-even. Imaginem vocês uma balança. Quando uma empresa nasce, ela nasce somente com despesas e ela inicia uma conquista de mercado para conquistar novos faturamentos. Então, existe um determinado volume de faturamento que ela atinge, em que ela consegue então gerar esse equilíbrio entre as receitas e despesas. Esse momento é o momento que nós denominamos de ponto de equilíbrio. A partir do momento que a empresa supere esse volume de faturamento, é que ela passa então a obter lucros. E como vamos calculá-lo? Nós dependemos de indicadores imprescindíveis para esse cálculo. São somente dois indicadores. O primeiro é a chamada margem de contribuição. A margem de contribuição é a resultante entre o preço de venda deduzido a soma de todos os custos variáveis de um produto ou de um serviço. E o segundo indicador são os custos fixos, que é a soma de todas as despesas e custos fixos da empresa, que garante uma estrutura organizacional. O primeiro passo para que nós calculemos a margem de contribuição é encontrarmos alguns valores imprescindíveis para esse cálculo. Então, vejamos lá essa simulação de cálculo. Estamos simulando aqui uma loja especializada na venda de camisas, onde ela tem uma receita média mensal de R$100 mil. Dessa receita média mensal de R$100 mil, nós temos que deduzir o chamado CMV, o custo da mercadoria vendida, que aqui está simulado em R$65 mil. Além disso, deduzimos também a alíquota dos impostos, no caso estamos simulando um Simples Nacional de 9,12% e também a soma de todos os demais custos variáveis envolvendo pagamento de comissões, pagamento de fretes, custos com embalagens que resultam em 8,88%. Ao deduzirmos todos esses valores, nós encontramos uma margem de contribuição de R$17 mil, que equivale, sobre os R$100 mil de receita média mensal, a 17%. Esse índice, 17%, é o primeiro indicador que nós necessitamos para cálculo, então, do ponto de equilíbrio. No segundo passo, nós temos que calcular, então, os custos fixos médios mensais da empresa. Simulando aqui, por exemplo, nós temos lá como custos fixos aluguel do imóvel, despesas bancárias, honorários contábeis, os salários dos empregados, os encargos sociais sobre os salários e outros custos mais que totalizam R$15 mil. O terceiro passo já é o cálculo do ponto de equilíbrio. Como nós fazemos então? Nós obtivemos lá R$15 mil do custo fixo médio mensal e esse valor nós dividimos pelos 17% que foi a margem de contribuição percentual encontrada também. Ao dividirmos R$15 mil pelos 17%, nós encontramos um montante de R$ 88.235,29. Este é o valor do seu ponto de equilíbrio, ou seja, esse é o valor mínimo que a sua empresa precisa faturar para que ela consiga atingir então o equilíbrio entre receitas e despesas. Um quarto passo, como dica, para se estabelecer uma média diária de vendas, é dividirmos esse valor por 26. Ao dividirmos esses valores, nós encontramos então um montante de R$ 3.393,67. Muito bem, esse é o seu valor meta de venda diária. É quanto a sua empresa precisa vender, no mínimo, diariamente, para se atingir o ponto de equilíbrio. No entanto, cuidado! Se a sua empresa praticar descontos para realizar essas vendas, esse seu ponto de equilíbrio vai alterar. Por exemplo, se a sua empresa praticar 10% de desconto nos preços de vendas, a margem de contribuição agora passa a ser de 9,78%. Retomamos os R$15 mil dos custos fixos e desta vez dividimos pelos 9,78% de margem de contribuição. O seu ponto de equilíbrio passa a ser agora de R$ 153.409,09. Essa é uma forma simplificada para que você calcule então o seu ponto de equilíbrio.